E aí pessoal, como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Para quem não gosta, ou não tem tempo de ler os relatórios, basta colocar aqui no 2x e ouvir a leitura para ficar por dentro de tudo que aconteceu com o fundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquela força, já deixando aí o seu joinha, se inscrever no canal. E quem puder, coloque aí nos comentários qual relatório você quer que eu leia por aqui, né, nos próximos vídeos. Então, hoje nós vamos ler aqui o relatório do CSHG Real Estate FII, o famoso HGRE11. Então vamos aqui para a leitura, né? Esse relatório aqui ele já começa mostrando aqui alguns itens, né? Alguns itens de mercado do fundo, né? Então o valor da cota no mercado hoje está 137,77 e a cota patrimonial em 169,21. Então a gente consegue perceber aqui que o fundo está com um deságio, né? A gente está pagando mais barato do que a cota patrimonial dele. O valor de mercado do fundo é de 1,6 bilhão, ele tem atualmente 109,7 mil cotistas. O rendimento por cota é de 67 centavos. A área bruta locável dele é de 205 mil metros quadrados. O dividend yield está em 5,84, né, comparando o rendimento de 0,67 com o valor da cota de mercado, né, 5,84. O retorno mensal está em 0,47%. A vacância física está em 23,42% e a vacância financeira em 25,02%. Está com uma vacância bem grande, aí, bem elevada, né? Um quarto aí do área bruta locável tá vaga, né? Vamos aos comentários do gestor. A carteira de imóveis do fundo encerrou o mês de abril com 25,02% de vacância financeira e 23,42% de vacância física. A vacância financeira diminuiu em relação ao mês de março devido ao aumento do aluguel total contratado do fundo e não houve alteração da área ocupada. Durante o mês informamos sobre a distribuição de 67 centavos por cota que serão pagos até 14 de maio de 2021, sendo que o resultado distribuível do mês foi de 50 centavos por cota. No mês de abril, tivemos o reajuste do aluguel da TOTVS, acho que é o nome da torre, né? Que representa 27,5% do aluguel total contratado do fundo. O impacto desse reajuste é perceptível no aumento do aluguel por metro quadrado corporativo, que passou de 87,07 em março para 93,89 em abril, conforme gráfico da seção Radiografia da Carteira Imobiliária. No entanto, é importante ressaltar que existe uma negociação em curso com o locatário para que este reajuste seja repassado parcialmente, contando que exista uma contrapartida, a alocação de alguns espaços vagos em outro ativo do portfólio, sendo que se e quando concretizado, reportaremos o resultado da negociação. Durante o mês de maio, devemos receber mais uma parcela da venda do edifício Verbo Divino e estamos evoluindo com 2 transações de venda, cuja previsão de assinatura do compromisso vinculante está prevista para as próximas semanas. E ambos eventos vão ajudar a compor o caixa do fundo para honrar compromissos futuros, já que não existe a intenção de fazer nova emissão de cotas para tais compromissos, dado o grande desconto que existe no valor de mercado frente ao valor patrimonial. Por ora, a perspectiva é de manutenção da renda de 67 centavos por cota, patamar que entendemos ser sustentável diante da geração de resultado atual e perspectiva para os próximos meses do fundo, sendo certo que, caso haja alguma nova movimentação que exija ajuste da distribuição, será feita e devidamente comunicada. Relação com investidores. Os informes de rendimentos foram disponibilizados até o prazo regulatório para tal, qual seja 26 de fevereiro de 2021. Mais informações acerca da disponibilização do informe, assim como o procedimento para a solicitação de segunda via, podem ser encontrados no site da administradora
nesse link. Aí quem tiver com o relatório, né, pode clicar no link aqui. A Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 14 de abril de 2021. Nesta foram aprovadas as contas e demonstrações financeiras do fundo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na mesma data, foi realizada a apresentação anual do fundo, que mostra o desempenho do último ano, principais acontecimentos e estratégias. Importante notar, o quadro existe na página 12 do relatório, em que os imóveis classificados como AAA passaram de 27,6% em 2018 para 70,6% em 2021, o que já considera a recente classificação do Martiniano como classe A e demonstra a sensível melhoria de qualidade do portfólio. A apresentação anual encontra-se disponível nesse link. Então, quem tiver aqui também pode clicar no link e ver a apresentação. 3. Comercial. No mês de abril, sentimos uma leve melhora no mercado de escritórios, com a realização de diversas visitas, envio de algumas propostas e um contrato de locação assinado, no 7º andar da Torre Jatobá, que não alterará a vacância física do fundo, dado que este andar estava ocupado pela Enel, que inclusive notificou neste mês a devolução da área remanescente no ativo, térreo 1º ao 4º andar, além do 5º, 6º e 7º, que já haviam sido notificados previamente, e que deve ocorrer até outubro deste ano, e que culminará no pagamento de multa rescisória de aproximadamente 7,5 milhões. Há ainda diversas demandas analisando a locação destes espaços que estão sendo devolvidos, porém, as negociações são longas e difíceis, pois o mercado de Alphaville encontra-se com uma vacância alta em edifícios de qualidade, o que pressiona os preços e torna a conversão das locações mais difíceis. O efeito composto da crise econômica causada pela pandemia e IGPM acima do esperado, tem motivado diversas interações entre os locatários e a gestão e temos buscado analisar caso a caso as demandas e a forma de evoluir com as negociações, levando em consideração principalmente a força do contrato e barreiras de saída dos locatários, multas, aviso prévio, investimentos necessários, etc. E se o aluguel reajustado está em linha com o praticado no mercado, sendo certo que, caso entendamos que algum tipo de concessão deve ser feita, ela deverá ser acompanhada de contrapartidas pelo locatário, que podem ser extensão contratual, endurecimento de penalidades por decisão antecipada, aumento da área ocupada, entre outros. 4. Técnico. Neste mês, a equipe de engenharia está acompanhando os ativos do portfólio com destaque para os pontos abaixo. Martiniano. A fase 1 da obra, que foca na modernização da torre existente, foi finalizada, sendo que possui apenas alguns ajustes pontuais em aberto que precisam ser entregues pela empreiteira responsável. Ajustes esse que se referem aos acabamentos e pontos identificados na realização do checklist final. Porém, tais pontos não prejudicam o fluxo geral da obra, visto que a fase 2 já foi iniciada, fase que foca na nova construção do complexo. As fundações da nova construção começaram a ser executadas no final de abril, com o início do processo de estanqueamento. Estão sendo realizados ajustes finais do projeto de comunicação visual do empreendimento, que permitirá que a edificação seja facilmente identificada junto às ruas de acesso. E chegamos ao final de abril com um avanço físico acumulado de 52,9% e com um avanço financeiro em 54,1%. Além disso, as novas catracas já estão instaladas. Abaixo algumas fotos de como está o imóvel atualmente. Então aqui tem algumas fotos de como ficou. Certo? Aqui tem um cronograma da obra, né? Nesse gráfico aqui a gente consegue ver no acumulado, é a mesma coisa que está aqui, né? Só que aqui está mês a mês, como começou lá em junho, né? Principalmente o desembolso financeiro, né? Em julho mesmo começou a obra. Aqui a gente já consegue ver no acumulado como é que está. Então tem 52,9%
da obra já foi finalizada e já foi pago 54,1%, exatamente o que a gente leu ali em cima, agora em forma de gráfico. Aqui vem a composição do resultado, né? Em abril tivemos um total de 8,6 milhões em receitas e tivemos despesas na casa de 2,6 milhões, gerando um resultado de 5,9 milhões. O rendimento anunciado foi de 7,9, né? Então queimou um pouquinho do que tinha aqui em caixa. E a quantidade de cotas, 11,8 milhões de cotas. Aqui tem um gráfico que demonstra isso que a gente acabou de ler, esse resultado aqui, né? Chegando aqui no final com 8,9, o resultado do fundo por cota. Nesse gráfico aqui, eu acho interessante a gente ver o rendimento aqui distribuído e quanto que tinha acumulado, né? Então, por exemplo, em maio de 2020 o fundo distribuiu 57 centavos e tinha acumulado 75. Aqui, se a gente pegar desde janeiro de 2021, né, então o fundo distribuiu 67, mas tinha acumulado 90. Fevereiro distribuiu 67, só que para distribuir 67 ele teve que queimar um pouco de caixa, né, então ficou acumulado só 57. Em março ele distribuiu 67 também e queimou mais um pouquinho de caixa, ficou só com 54. E agora em abril ele está mantendo essa tendência do ano inteiro de distribuir 67, mas como distribuiu mais do que arrecadou, né, queimou mais um pouquinho de caixa e agora tem 50 centavos acumulado ali. Aqui é um gráfico de rentabilidade, né, então o HGRE está seguindo bastante parecido com o IFIX, né, no mês tanto o HGRE quanto o IFIX tiveram uma rentabilidade de 0,5%. Aqui é um gráfico da liquidez. Então, agora no mês de abril foram transacionados aqui 59,6 milhões de reais em cotas do fundo, né? Isso deu um giro de 3,7%. E o fundo esteve presente em 100% dos pregões. Aqui ele mostra um gráfico com a quantidade de cotistas, né? Então o fundo está desde fevereiro aí se mantendo na casa dos 109 mil cotistas. Tá crescendo bastante, né? Em maio do ano passado ele tinha 87,3, né? Ele foi só crescendo. Na carteira aqui do fundo, a maior parte da carteira, obviamente, são os imóveis, né? Aí não tem nada em FIIs, tem pouquinho em CRIs, tem mais em renda fixa e outros, né? E essas parcelas a receber, né? Que é o que ele está usando para queimar a caixa ali, né? Detalhamento e aquisições dos CRIs, então, do que tem de detalhamento e aquisição dos CRIs a pagar e parcelas a receber. Então, até 6 meses, ele tem parcelas a receber da venda do edifício lá do Verbo Divino, no valor de 12,4 milhões. Entre 6 e 12 meses, ele tem aquisição, né? Tem que pagar aqui uma nota promissória de 50 milhões, então vai descer aqui um pouquinho, isso aqui é negativo, né? 53,3 milhões tem que pagar. E acima dos 12 meses, ele tem CRIs a pagar, tem esse saldo aqui do CRIs de 91 milhões, e tem parcelas a receber também do Verbo Divino, mais 123 milhões. Ativos imobiliários, aqui ele tenta mostrar aqui o valor patrimonial e a receita contratada, né, de alguns edifícios, né, de alguns andares. Então a maior parte aqui está nesse 27,5%, aqui está nesses dois aqui. Deixa eu ver se consigo identificar, é o Totves, o Martiniano e o Paulista Star. Acho que esses três aqui representam 27%, 27,5%. Radiografia da carteira imobiliária.
Esse gráfico aqui eu acho interessante, principalmente pela vacância financeira, né? Então, em maio de 2020 ele estava com uma vacância na casa dos 21,2, depois 21,5, julho subiu para 23, agosto e setembro subiu bastante a vacância, indo para 28, depois disso voltou para a casa dos 25 e se manteve na casa dos 25 até agora. Em março ele deu uma subidinha, né, para 26,2 e abril voltou para a casa dos 25. Vencimento dos contratos. Então, a maioria dos contratos aqui, 64%, vencem depois de 2025. Revisional, 35% acontece em 2021. E depois de 2025 tem mais 33%, né? Os outros acontecem entre 22, 23 e 24. Com 23 sendo responsável por 19% das revisionais. Aqui tem o mês de reajuste de todos eles, né? Então, como a gente está em abril, em maio aqui a gente vai ter 5% dos contratos reajustados, e todos eles pelo IGPM, em junho não tem nada, julho vai ter 20% dos contratos reajustados e todos eles pelo IGPM. Aqui nós temos alguns empreendimentos, né? 43% eles estão com monousuário, 32% é torre corporativa, 17,6% são lajes e participações relevantes, 4,2% lajes individuais e 2% de outros tipos. Aqui tem alguns principais eventos, então os que não vem muito ao caso ficar lendo. Aqui tem algumas informações de todos os imóveis, né? Tem o Berrini, Roberto Sampaio Ferreira, Berrini One, Transatlântico, Centro Empresarial São Paulo, Edifício Quark Tower, BB Antônio Chagas, Edifício Chukri Zaidan, Edifício Paulista está, Torre Martiniano, tem todos aqui. Não tivemos assembleias, né? Por isso que a parte de deliberação de assembleias está em branco. Essa parte aqui que geralmente é a primeira que está lá nos outros relatórios, né? No caso do HGRE está aqui embaixo. O objetivo do fundo, o CSHG Real Estate Fee tem como objetivo a aquisição para exploração comercial de empreendimentos imobiliários prontos ou em construção que potencialmente gerem renda através de aquisição de parcelas e ou da totalidade de empreendimentos imobiliários para posterior alienação, locação ou arrendamento. E o relatório termina com um glossário aqui com algumas informações, né, que a gente já está meio por dentro. Então, com isso, a gente chega ao fim de mais uma leitura de um relatório gerencial, né, dessa vez do HGRE 11. Se vocês gostaram dessa leitura, eu peço que deixem um joinha aí, se inscrevam, curtam o canal, compartilhem e a partir de agora vocês têm um companheiro de leitura aqui. Até mais.